Meu nome é Roberto Lucena, sou psicanalista clínico e fundador do Instituto Suavemente. Estou aqui hoje com um grande amigo meu, Flávio Maneira, e vamos falar sobre um assunto muito importante que é sobre neurociência e comportamento. Flávio, tudo bem? Tudo bem, Roberto. Prazer estar aqui com você, com a tua audiência. Vai ser um tema, aliás, falar de neurociência para a gente é fácil porque a gente gosta muito desse tema e a gente sabe a importância dele para a sociedade como um todo, né? Eu acho que o papel que você exerce trabalhando de alguma forma na ajuda das pessoas no entendimento da mente, etc., no funcionamento da mente, eu tenho certeza que é primordial para a gente operar melhor nesse mundo complexo que a gente vive. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. A neurociência, ela nada mais é que o estudo do funcionamento cerebral, né? E as pessoas às vezes falam, parece que é complexo. De fato é complexo, mas é super entendível. O que eu quero dizer é que ela vive a era de ouro justamente porque antigamente a gente estudava a neurociência sob a perspectiva do cérebro morto, há poucas décadas atrás. E com o advento do avanço da tecnologia, em especial de imageamento cerebral, a gente estuda cérebro vivo. E isso deu um salto quântico com relação ao entendimento da célula sob a perspectiva do comportamento. Porque é um cérebro que tem um processo estruturado químico, elétrico, e que faz com que a gente, através do estudo do seu funcionamento, exerce o nosso comportamento como pessoas. Então, vai ser um prazer bater um papo contigo sobre isso e com todo mundo. Como você acha que a neurociência pode contribuir com a compreensão dos comportamentos depressivos e da ansiedade? Excelente pergunta. Primeiro a gente tem que entender algumas questões. A primeira é que a nossa totalidade se faz pela emocionalidade. Certo. Então, o ser humano, na sua total, né, existência, ele é um ser emocional, ele é um ser social. Né? Na verdade, o que faz com que a gente se distingua das outras espécies é a nossa cognição, é a nossa consciência. Mas para chegar na consciência, eu tenho pré-consciência e eu tenho inconsciência. Você sabe bem disso. E tudo que faz do estágio consciente, pré-consciente e inconsciente, toda tomada de decisão, seja ela de qualquer natureza, ela começa no sistema emocional, que a gente também chama de sistema límbico, e ela termina no sistema emocional. E algumas pessoas, para quem tiver curiosidade com relação a isso, tem várias literaturas, a gente pode deixar o pessoal rápido e devagar do Kahneman, a gente pode falar de Antônio Damasio, que é um dos neurocientistas que mais influencia o papel das emoções, a neurobiologia das emoções. Mas o que eu posso falar dentro dessa compreensão de que somos seres emocionais, nada mais importante do que estudar a emoção. Quando a gente pensa em ambiente, a gente tem que entender que a depressão e a ansiedade, os transtornos ansiosos e a depressão, porque é uma questão semântica, mas a gente tem que entender. Ficar depressivo é absolutamente normal. Ficar ansioso é absolutamente normal. O que não é normal é permanecer durante um longo período. É a diferença do agudo e o crônico. Exatamente. Obviamente, todos nós podemos ficar depressivos ou ansiosos, né, todo momento, né, por alguma questão pontual. Mas a cronicidade que é o problema. Né? Os nossos humores, eles oscilam, é pico e vale. A questão é quando dá um pico e fica, que é a euforia, ou quando ele dá um vale, que é o estado depressivo. A fixação. A fixação, a neurose. Então, e a depressão, vou dar um exemplo clássico, né? A gente está num ambiente, depois a gente vai falar sobre isso, mas o ambiente ele tem grande influência nos nossos comportamentos. E o nome disso tecnicamente é epigenética, ou seja, a influência do ambiente na nossa predisposição biológica genética. E nada mais é do que, tem vários estudos que países gelados e países mais frios, as pessoas tendem a ser mais depressivas. Países mais quentes, as pessoas tendem a ser menos depressivos. Eles têm estudos ou seja, a natureza do ambiente. E uma outra coisa é o luto, né? Então você teve um evento que te fez aquele estágio depressivo, é normal, é muito comum. Eu teve um membro da minha família que perdeu um cachorro. Quando perdeu um cachorro, que faleceu esse cachorro, uma ligação de anos, essa pessoa desencadeou um comportamento depressivo. Só que aquela depressão depois de uma perda de algo que você gosta é absolutamente normal, um período. Só que aquilo permaneceu. E quando permanece, a gente tem vários tipos de classes de depressão. Quando permanece, aí tem que ir para terapia, aí tem que talvez até entrar no tratamento. São as 5 fases do luto, né?
Uma delas Negação. é a negação, né? Vai de negação, que é o início, né? Depressão, entre outras, até o final, que é o mais, que é o que a gente realmente trata o paciente, que é a aceitação, né? Aceitar aquilo que está acontecendo com ele. E entender isso, né? Que a vida continua, e é lógico, você precisa de apoio psicológico, estruturado para isso. Uma coisa importante é a ansiedade. Eu vejo as pessoas falando, nossa, ansiedade. A ansiedade faz a gente viver. Assim como o cortisol, né? O cortisol foi depositado muita coisa negativa ao cortisol. O cortisol, que ele faz o estresse ou o desestresse, ele é excelente. A questão é a dosagem. A ansiedade é ótima. A ansiedade faz a gente fazer um monte de coisa preventiva e antecipada com relação, inclusive, com a ligação com o medo. Lá você está falando de cachorro, que eu sou amante de cachorros, né? Você sabe disso, sim, né? sim. Você também conheceu, nós temos cachorros, a gente sabe como é importante. E me remeteu isso à infância. Então, traumas na infância podem manter a mente atualizada e expor o indivíduo a respostas inadequadas atualmente? Você acha isso? Sem dúvida, Roberto, sem dúvida. A gente tem uma formação psicológica ao longo da vida influenciada pelo meio, como eu disse. Então, desde a base da família, que é a principal base, né, e a gente, paralelo a isso, quando a gente pensa em neurociência, a gente tem a fase do desenvolvimento cerebral. O desenvolvimento cerebral, ele vai acontecendo faseado, para ter uma ideia, o córtex pré-frontal, que é o que nos define como humanos, ele costuma, essa região aqui, ele costuma fechar por volta de 25 a 30 anos. Ou seja, e o que faz isso? Faz a gente ter um discernimento melhor, uma tomada de decisão melhor. Inclusive, ele se conversa muito com o sistema límbico. Mas voltando à origem da pergunta, sem dúvida, entender sobre a nossa infância e buscar o entendimento dos traumas, porque tem trauma que te imobiliza ou tem trauma que pode ser uma vulnerabilidade tornada que vai te potencializar. Ou seja, eu sempre gosto desses dois pontos. O trauma, ele é um mobilizador ou ele é um potencializador. Depende sempre de como você pensa sobre ele, como você trata ele. Então, tanto é que eu sempre falo, tem pessoas que pela sua vulnerabilidade encontraram o seu maior potencial. Ou seja, ela foi vulnerável de uma determinada situação, aquela vulnerabilidade bem tratada e bem entendida, seja com o apoio da psicologia, seja com o apoio de um especialista ou não, ele vai conseguir desempenhar um papel. Mas a gente tem um amigo, eu acho que você conhece, um amigo em comum que trabalha com hipnose e ele tem uma fala que é genial. A gente tem uma caixinha ali preta, a gente tem que achar o que foi. Isso pode ser desde a gagueira, desde o vício de um cigarro, desde um vício de uma bebida, desde um vício qualquer, porque é muito fácil a gente se viciar. O sistema de recompensa ele é muito ativado. Então, são as compensações, né? As emoções pulsionais que a gente fala na psicanálise, né? Que chama isso aqui, que principalmente dessa fase oral, né? Que são compensatórios, né? Então, quer dizer, o cigarro, a bebida, a droga, isso tudo são compensatórios, as emoções pulsionais. Muito interessante você falar isso, né? Tanto é que um dos... E a gente sempre fala, né? A gente discute muito no nosso papo informal e formal, mas a gente sempre fala, qual que é o principal objetivo? Ampliação da tua consciência. Sabendo que grande parte do que nos forma o eu, o self, ele está lá no inconsciente. Então eu tenho que puxar do inconsciente, você tem uma habilidade grande com isso, eu tenho que buscar questões inconscientes de pré-consciência para te colocar na consciência. Foi muito importante a hipnose, a gente está indo e voltando no assunto, mas é importante falar de hipnose, quer dizer, hipnose que a gente fala, o ADI, acesso direto ao inconsciente, quer dizer, a gente dribla as defesas, né? Porque as pessoas se defendem muito, né? Sim. Você assim numa terapia, as pessoas ficam muito defendidas, né? Sim. Realmente não se entrega. Tem técnicas, essa associação livre, entre outras, né? Mas realmente a hipnose é muito interessante, você consegue burlar essas principais defesas, né? E realmente chegar lá, nessa caixa que você falou, desse inconsciente, que tem muita coisa, principalmente na infância, né? Tem um exemplo interessante, eu visitei um médico um bom tempo, um neurologista, neurocirurgião e psiquiatra. Ele tinha as três formações. E durante esse tempo que eu trabalho com ele, a gente observava que quando uma determinada paciente ela era exposta a um tipo de vermelho, de tom de vermelho, essa pessoa desencadeava um problema psicológico quando via aquele tom de vermelho. E não era qualquer vermelho, era um tom específico de vermelho que era um vermelho mais escuro. E ela desestabilizava emocionalmente quando via isso. Depois de muito trabalho e tal, encontrou-se a causa raiz, né, o trauma, que nada mais é do que quando ela era criança, muito criança, ela teve um acidente de carro e morreu alguém perto dela com aquele tom de vermelho. Ou seja,
A gente tem que pensar o seguinte, a gente é um ser informacional. O que o cérebro faz? O cérebro ele recebe informação do meio do ambiente, ele processa essa informação e reage a ela. Mas ele recebe essa informação do meio do ambiente e internamente do teu corpo. Então a gente está o tempo todo informando o cérebro e o tempo todo o ambiente está através dos órgãos dos sentidos. Quando você tem, isso depende muito da intensidade emocional, quando a gente está no ambiente. Então aquela pessoa estava com alguém da família no carro, uma criança, falece num acidente. E o que foi o órgão do sentido que captou aquele trauma foi a visão, né? A visão na hora, o sangue. Ou seja, que é uma tonalidade um pouco mais escura, vermelho mais escuro. Então isso criou um trauma, isso ficou para ela. Em algum momento da fase adulta desencadeou isso. Porque não necessariamente você tem um trauma que ele vai desencadear. Ele pode ter o gatilho pode acontecer... Que a gente chama de trauma posterior. Exato. Não acontece naquele momento, mas posteriormente acontece. Vai ter algum evento que vai desencadear. Gatilho, esse gatilho chama-se de gatilho. Interessante isso, quer dizer, a agressividade pode ser explicada pela neurociência? Como você acha isso? Sobre agressividade? Eu tenho uma opinião formada, eu acho que tudo pode ser explicado pela neurociência, porque eu sei nada foge, né? Nada foge. E na psicologia, né? Porque exato. Porque, para mim, eu já falei isso, eu acho que a gente, como que eu vejo o Roberto Lucena? Eu vejo o cérebro dele. Como eu vejo o Flávio? Pra gente, como eu vejo vocês? Para mim, nós somos o nosso cérebro. Portanto, não é desejável conhecê-lo. Eu sempre falo que é fundamental. Quanto mais você estudar como o teu cérebro funciona, sobre várias óticas, uma delas da psicologia, melhor você vai operar. E aí em tudo, né, na agressividade. A agressividade nada mais é do que um comportamento impulsivo diante de uma situação que você, entre várias, tá? Mas a agressividade, a gente tem que entender alguns aspectos. Primeiro que o sistema emocional, Roberto, ele é formado por uma arquitetura física, mas ele é um conjunto químico. E desde o que a gente come, o fato de eu tomar um café, ele vai fazer uma síntese rápida, eu coloquei cafeína entre uma quantidade química, e isso vai fazer uma química cerebral de forma que vai fazer com que eu melhore ou não diante de outros estímulos do ambiente. Tudo que é excitatório, e é aquilo que a gente fala, né? Já falavam, a gente é um conjunto do que come, do que pensa e do que faz. Então a gente é um conjunto dessas três coisas. O que eu como, até bem pouco tempo atrás, a gente não sabia sobre isso. A química envolvida quando eu tenho uma alimentação, eu sempre falo, a alimentação é muito importante. E as pessoas não entendem isso. A alimentação, ela vai fazer com que a tua química cerebral seja sintetizada rapidamente. Isso vai estimular ou desestimular alguns neurotransmissores. E isso, na agressividade, a gente tem alguns que funcionam. O GABA, que uns são excitatórios, outros são inibitórios, mas a gente tem o GABA, a gente tem a serotonina, a gente tem a dopamina, a gente tem uma série deles. E eles trabalham, a acetilcolina, eles trabalham de forma harmônica, como se fosse uma orquestra sinfônica ali organizada, agora é a hora de tocar aquilo e aquilo. E aí entra as depressões, aí que entra a depressão. Você consegue regular isso, né? Os neurotransmissores dessas pessoas. E como que a neurociência ajuda? Primeiro, fazendo um bom diagnóstico, e aí envolve um diagnóstico não só a anamnese de questionar, mas um bom diagnóstico, inclusive, químico, de exame mesmo, você vai fazer alguns exames, e a partir desses exames, vou dar um exemplo, um exame muito comum é você colocar o paciente, ou o paciente numa sala, e você vai colocar imagens, vídeos e fotos. E a partir desses vídeos e fotos que você vai colocar numa TV, passando, você está mapeando o cérebro dele. Você vai ver o que está acontecendo dentro do cérebro dele. Por isso que eu falo que a gente... Já tem essa tecnologia, né? Já. A gente já consegue ver e automaticamente eu vou ver exatamente qual região é ativada, porque a gente vai ter uma ativação... A coisa mais importante que a gente tem na neurociência chama-se rede neural. Rede neural é o que está acontecendo no teu cérebro. A gente chama isso de conectoma. Então, hoje eu consigo... E 7 bilhões de pessoas, a gente tem 7 bilhões de conectomas. Cada um tem um. Para mim vai ser a nova identidade. Vai ser microbioma e vai ser conectoma. Perfeito. Agora, eu fico falando assim com as pessoas, com os amigos, né? Os leigos e os profissionais da área também, né? Eu tinha uma ideia, né? Que realmente depois da pandemia, né? As pessoas, povo em geral, sairíamos dessa um pouco melhores, né? Mas eu estou... Foi só uma ideia, né? Foi só uma ideia minha, talvez uma ideia romântica minha do Roberto aqui, né? Mas
que você acha? A pandemia mudou alguma coisa, na sua opinião, na vida do cotidiano nosso? A coisa que mais estressa o cérebro é a mudança. A gente é extremamente adaptável, mas isso demanda tempo. Adaptabilidade, né, é o que nos diferencia também de qualquer... aquilo lá do Darwin, né, teoria darwiniana. Não é o mais forte que vai sobreviver na natureza, é o mais adaptável. Quando tem uma mudança de ambiente, a coisa que mais estressa o cérebro é isso, em todas as suas questões, psíquicas, etc. Quando eu falo ambiente, é o ambiente na sua totalidade. A pandemia, ela trouxe isso. Algumas pessoas já estavam, vou dar um exemplo, algumas pessoas já estavam vivendo no mundo digital, que é um caminho sem volta. Isso que a gente está fazendo é um caminho sem volta. Você vai aprender a trabalhar nesse novo ecossistema, né? A tecnologia avança, as coisas mudam, transforma, né? A gente vive a Revolução 4.0, que é uma transformação jamais vista na história, a partir do impulsionamento da tecnologia. O que acontece? Mudou o ambiente. Mudou o ambiente, teu cérebro, para a maioria das pessoas, não está preparado para isso. Então, um estudo muito interessante, Roberto, muita gente no ambiente de trabalho teve que fazer videochamada. Sim. A pessoa saiu do presencial e teve que ir para o online. Isso não provavelmente... só trabalho, os estudos também, estudos. Né? Quando você vê a câmera ligada, porque a gente tem uma coisa chamada preconceito. Esse preconceito é uma formação de memória baseado em uma informação que eu tenho. E isso, o cérebro ele vê o preconceito como um divisor de águas. Ele tá te privilegiando de situações similares que você vivenciou. Então vou dar um exemplo para chegar lá. Vamos imaginar que vocês estão me vendo a primeira vez. Todo mundo que está vendo a gente a primeira vez e o Roberto também. Lá no teu inconsciente, ele vai buscar toda a informação que eu e que o Roberto passamos. Então, o nosso biotipo, o timbre de voz, a minha roupa, o meu óculos, tudo. Eu sou um sistema informacional. Você captou isso aí. Isso porque a gente não está presente, hein? Porque não tem o sistema, não tem o bulbo olfatório, não tem o sistema olfativo envolvido, que é um forte elo emocional. Quando você recebe informação, vamos imaginar que você, com 7 anos de idade, estava brincando e você teve uma discussão com seu coleguinha na escola. O que aconteceu nessa discussão? Você brigou com esse teu colega, brigou com você e você teve uma exposição emocional traumática ali, né? Um trauma, caramba, brigou. Passou, o teu cérebro emocional guardou essa informação, a memória emocional. Passaram-se anos, você está aí e você, por qualquer coisa, entrou nesse canal e está assistindo a gente. Você nem conhece a gente, você está conhecendo agora. Na hora que você para o canal, você, por alguma razão, você fala, caramba, eu não gostei do Flávio. Eu não gostei muito do Flávio, caramba, eu gostei do Roberto, mas não gostei do Flávio. O que aconteceu? Vamos imaginar que aquele coleguinha que brigou com você, ele tinha um timbre de voz ou um biotipo parecido, similar com o meu. O teu cérebro ele fala o seguinte, ele fala, opa, cuidado porque você já teve um problema lá no passado com isso. Então o nome disso é talvez é pré-consciente, mas também a gente pode chamar isso também de projeções transferenciais. Sim, na psicanálise. Na psicanálise, a pessoa está projetando algo, entendeu? Isso aí. Aquela voz que meteu a ele a um trauma no passado, isso aí. Que ele já inconscientemente falou, tem alguma coisa que está me incomodando aquela pessoa. Isso aí. Então é interessante isso, né? E o tempo todo você tá fazendo isso na tua esfera, não está na tua esfera de controle. Nós projetamos o tempo todo. Inteiramente, todos os dias a gente projeta. Não só projeta, também a gente transfere, não só transfere, como a gente faz o deslocamento. Projeta no outro. O deslocamento, né? Por exemplo, você está aqui, por exemplo, tem um seu superior aqui que você fala uma coisa que você não gosta, logicamente você não pode, né? Daquela diminutivo que você gostaria. Aí você chega na sua casa, tem mulher, tem cachorro. Você vai descascar. É exatamente isso. Então aqui já quase no final, aqui mais uma pergunta assim, até onde você acha que podemos chegar com essa evolução da mente humana, nosso cérebro? Obviamente que é uma pergunta assim até aqui, né? Nós estamos em uma fase sempre em evolução, mas o que você acha, o que você espera disso? Essa tecnologia que a gente pode, tanto os estudos da nossa mente pode chegar? Eu tive a grata honra de, em 2019, para os Estados Unidos estudar na Singularity University, eu tive aula com o Ray Kurzweil. O Ray Kurzweil, ele tem um livro chamado Como Criar uma Mente. Ele está desenvolvendo o primeiro neocórtex artificial. O grupo dele, né? Nossa. Ele é um dos fundadores da Singularity. Aliás, o livro eu recomendo, Como Criar uma Mente. Eu tive aula com ele, sentei assim na frente dele e exatamente foi essa pergunta que eu fiz para ele. Quando acabou a aula, 45 minutos, tem uma foto atrás com o microfone e eu perguntando para ele, eu falei, até onde a gente vai? Até onde a gente vai?
Por incrível que pareça, a gente já tem hoje comando para o pensamento. Né? Então a gente já consegue mover algo, e isso, estudos indicam em especial para paralisia, os avanços com relação a isso vão ser enormes. Né? Mas no meu entendimento, tem dois aspectos. O primeiro aspecto é, emocionalmente, vai ser muito difícil a gente copiar a emoção. Muito difícil, porque lembra que eu falei do conectoma. Então, os avanços da neurociência, eles vão até a página 2, 3. Com relação ao que nos define como humanos, que foi como a gente começou a entrevista, que é a nossa emocionalidade, isso é quase certeza de que nunca uma inteligência artificial ou o cérebro humano vai chegar nesse ponto, de copiar a emoção. Na verdade, ele vai copiar a emoção, ele não vai ser a emoção. Copiar a emoção ele já faz. Ele vai fazer porque é leitura de padrão. Então vocês sabem aquele vídeo famoso do Google quando tenta marcar, depois pesquisa aí, marcar uma consulta, né? E o Google, a assistente do Google virtual, ela faz, deixa eu ver, deixa eu esperar só um minuto. Ela copia uma atendente humana. Copia emoção, mas não é a emoção. Não é, não, para gerar empatia. Né? Exatamente. Né? Isso vai chegar, isso já está chegando. Agora, com relação à execução da emoção própria, é praticamente impossível. Agora, aonde eu vejo um avanço enorme na inteligência artificial é na parte de execução, de pensamento, de comando. Então o comando, tudo que for comando vai avançar muito, inclusive comando de voz, que nos próximos anos 70% do que a gente faz em touch, a gente precisa emprestar para os nossos órgãos, a gente já fez tudo que podia fazer com a mão, a gente já está fazendo tudo, né, com os devices. Sobrou o quê? Sobrou a voz. Então, a gente vai continuar a usar tudo, só que agora a gente vai usar a voz. Então a gente vai crescer exponencialmente o comando de voz. A inteligência artificial nada mais é do que uma engenharia cerebral. Ela copia, ela faz uma engenharia cerebral e reversa, ela vai entender como o teu cérebro toma a decisão e ela vai fazer isso e levar isso para os devices. Isso está muito inteligente. Na minha área, Beto, que eu vejo um avanço, que é na área de tecnologia em saúde, eu vejo um avanço muito dos devices cerebrais. Hoje já tem um device, a empresa que eu trabalho tem um device chamado DBS, Deep Brain Stimulation. Você implanta um stent no cérebro, você implanta isso no cérebro e você vai ter epilepsia de difícil controle, você vai ter controlada, sem medicamento. Você vai ter controle de Parkinson, ou seja, a tremedeira você pelo iPhone ou pelo tablet você controla baseado nesse implante. E para dor. Né? Então ele já funciona. Isso vai avançar demais. O que vai avançar? Bateria, enfim. A evolução do cérebro vai ser de fato biônica. Eu vejo que a gente vai ter um cérebro que vai comandar nosso corpo quando ele estiver deficitário. Estou falando nisso também, você acha que também esses estudos, tem algum estudo sobre também a cognitiva da mente humana, esse entendimento da melhora da performance, da cognição? Não existe performance na vida profissional se não existe performance na vida pessoal. Porque a gente é uma vivência. A gente é uma pessoa só. A gente tentou durante décadas dividir isso, né? O Roberto profissional, o Roberto pessoal, o Flávio, não dá, é totalidade. Não leva trabalho para casa, não leva para casa o trabalho. Leva problema para casa. Poxa. É impossível porque é uma cabeça só. O que acontece? A neurociência hoje, ela consegue sim, vários estudos, provar que se você tem, e o que a medicina já diz há muito tempo, né, Roberto? Se a gente tem hábitos saudáveis, você vai ter uma cognição muito superior. Quais são os hábitos saudáveis? Bom, sono, fundamental para o cérebro. Sono de qualidade. Como que está o sono da população? Perdido, por causa dos estímulos. Então, sono é a primeira consciência que a gente tem que ter. Alimentação. A alimentação é fundamental. Como que está a alimentação da população? Está ruim, de forma geral. Então, é sono, alimentação. A terceira que a gente gosta, atividade física. Então, já tem 3 hábitos que você tem que construir ou reconstruir para ter uma cognição. A resposta já está na medicina disso. Então eu acho que antes de levar a tecnologia ou a medicação, porque a medicação está ficando mais avançada, o avanço da medicação consiste em o quê? Diminuir efeito adverso e efeito colateral e aumentar a eficácia. Então o balance da evolução medicamentosa é essa, porque a gente tem precisão. A medicina vai ser precisa daqui para frente. A medicina tem 5 P's. Precisão, parceria, porque vai ser parceria, eu vou ter tratar, proatividade, predição, eu vou ter preditividade, né, e a outra é proatividade. Eu tenho que falar para as pessoas, você quer ter mais cognição? Você só vai ter mais cognição se você comer melhor, do ponto de vista nutricional, se você dormir melhor, do ponto de vista de qualidade do sono, não é tempo. As pessoas também acham que dormir muito, olha, é melhor dormir menos do que muito para o cérebro.
Então, se você dorme 5 horas... Menos é mais, né? Menos é mais, tudo bem. Você tem é uma falácia falar que você tem que dormir 8 horas ou 7, tá? Cada um tem um e hoje a gente consegue entender melhor isso. Mas tem um mínimo necessário de acordo com as suas atividades diárias, que exigem glicose, cognição. E o outro aprendizagem, a neuroplasticidade intencional. Então, o que a gente mais vê se você parar de estudar, se você não comer bem, se você não dormir bem, se você não fizer atividade física, e tem o outro, que é a meditação. A meditação, ou seja, a consciência de respiração, pode ser mindfulness ou pode ser meditação. Esses elementos já vão dar um salto quântico na tua cognição. Então eu sempre falo, não adianta querer mudar os 5 pontos. Você vai falar assim, putz, nesse primeiro mês eu vou começar uma mudança, porque a mudança do cérebro, lembra que ele não gosta de mudança drástica? Sim. A mudança no cérebro tem que ser homeopática. Então não adianta tu querer falar assim, eu vou mudar meu estilo de vida em todos esses aspectos porque eu estou ruim em todos. Se dá um score, quanto que está de 1 a 10 a tua alimentação, etc, etc. Você fala, começa por 1. Então começa com a consciência nutricional. Se tiver que escolher uma, ou sono ou a consciência alimentar. Depois você vai para a atividade física, depois você vai para os outros elementos. A tua performance cognitiva vai ser muito superior com isso. Eu falo sobre isso também, para finalizar aqui realmente. E também, obviamente, o sexto, falou 5 sexto, uma boa terapia também. Exato. Né? Conversa. Precisamos de amigos. Precisamos de amigos, precisamos falar, precisamos soltar. Né? Flávio, muito obrigado. Imagina. Fico muito feliz de estar aqui hoje com a gente. E eu acho que esse assunto foi muito agradável e de muito conhecimento. Até a próxima. Tchau, tchau.